Olá, boa tarde. Hoje nós estamos reiniciando mais um vídeo dentro deste canal que confronta vidas, não é? Que realmente está focado em vidas, focado em missões. E queremos que realmente pessoas estejam conosco e que as vidas sejam gradativamente transformadas e que vocês possam conhecer e ser desafiados a penetrar na palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Bem, estamos bastante contentes porque muitas pessoas têm nos visitado, têm se inscrito. Isso nós temos aí, estamos indo para a terceira semana e já temos muita gente. E eu agradeço a vocês que estão aí começando a nos acompanhar. Hoje o tema que nós vamos estar tratando vai ser exatamente a quebra de maldição de família. Esse vídeo agora eu não vou estar expondo esse tema, eu vou estar apenas fazendo alguns comentários, passando algumas notícias para vocês. E aquilo que nós colocamos, nós postamos sobre as 5 mentiras, teve uma boa repercussão. Também a entrevista com o pastor Mark também teve uma boa repercussão. E se os irmãos tiverem condições de ir repassando e indicando esse canal para outras pessoas, nós agradecemos. Nosso alvo é fazer com que pessoas comecem a repensar que a igreja continua firme e saudável. Essas pessoas que estão saindo da rota, indo para a direita ou para a esquerda, infelizmente estão indo e pregando um outro evangelho. Mas nós, quando a gente olha, inclusive Gálatas, no capítulo 1, por exemplo, é muito claro. Eu sempre falo que se nós conhecermos bem Romanos, Gálatas, conhecermos bem Hebreus, dificilmente nós vamos cair em alguma arapuca, em alguma heresia. Nós vamos estar realmente vacinados, preparados para enfrentar qualquer tipo de pregação distorcida. Gálatas estava sofrendo isso, os Gálatas estavam sendo ameaçados por homens que estavam levando doutrinas pervertidas e Paulo chega junto. Tanto é que no versículo 6 do capítulo 1 ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, um evangelho mentiroso. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui já fere inclusive um grupo que recebeu de anjos as informações para formar a sua doutrina. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema, que significa maldito. E ele fecha dizendo, porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, infelizmente, muitos pastores que eu tenho chamado de covardes, por causa de ganância, por causa de dinheiro, têm se desviado do evangelho verdadeiro e têm pregado um evangelho que não faz com que a pessoa nasça de novo e seja inscrito no livro da vida. Ok? Bem, antes de nós entrarmos, nós vamos estar trabalhando um pouquinho lá em Gálatas, né, no capítulo 3, que é onde nós vamos estar explorando esse tema, quebra de maldição de família. E lá na introdução do capítulo 3 ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Olha a pergunta. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofresses, porque quando a pessoa se convertia não era perseguida. Se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então,
nós vamos dar continuidade depois, no outro vídeo, a partir do versículo 6, onde nós vamos estar falando da pessoa de Abraão. Nós queremos apenas colocar agora algumas informações. Primeiro, eu quero realmente que vocês orem por nós, sejam nossos intercessores, ok? Nós, eu e Graça, somos missionários, nós temos um centro de treinamento transcultural, Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais, onde, como alguns já sabem, nós focamos principalmente os orientais e também sempre os judeus estão nos nossos corações. Bem, queremos primeiro pedir oração para vocês, reforçar isso. Orem nesse final de semana, dia 15, que vou estar em 2 igrejas compartilhando missões, tanto lá no Pastor Silvio, em Cocaia, como na Vila dos Remédios. Orem por nós, por favor. Outra coisa, dia 4 a 7 de novembro, o Pastor Mark está com a editora Batismo Regular, colocando um tema muito importante que vai ser trabalhado ali na Igreja Batista da Esperança, ali no metrô Santa Cruz. E o tema é Ensina-nos a orar. Infelizmente, a maioria de nós não sabemos orar, não oramos, as seitas oram, claro, com outros objetivos, outros deuses, mas eles gastam tempo entrando em contato com os falsos deuses. E nós que temos o Deus verdadeiro, não fazemos isso. Até na hora de orar, na hora de comer, a gente fica olhando do lado para ver se tem alguém observando para a gente poder orar. Isso é uma vergonha. Então, ele pede para que vocês façam inscrição e podem chamar no computador lá, congressoebr.com.br. Então, dia 4 e dia 7 de novembro. Uma outra data importante que eu quero que vocês não se esqueçam é a 7ª Conferência Missionária Atravessando Fronteiras. Dia 29, sexta-feira, às 19 horas até às 21h30, vamos estar com um louvor, vamos estar com alguns dos missionários que vão estar ali nas salas, vão estar dando testemunho e virá então um pregador. Depois, no dia seguinte, no sábado, às 14 horas até às 17h30, pelo menos 8 missionários, e estamos tentando trazer o pessoal do Portas Abertas, que não é missão no sentido de levar missionários para pregar, mas são pessoas que estão socorrendo, suprindo as igrejas perseguidas. Nós queremos trazer o Portas Abertas nesta 7ª conferência, espero que isso ocorra, né? E então eles vão estar expondo nas salas os seus ministérios. Encerrando às 17h30, o pessoal sai para jantar, volta às 19h, vai até às 21h30, onde nós vamos estar encerrando vamos dizer assim, essa 7ª conferência. Vamos estar desafiando pessoas para virem à frente, para estar se envolvendo em missões, seja como intercessor, seja como investidor, seja realmente como missionário. Volto a colocar nós, dia 29, agora, de setembro, a Igreja Batista Regular estará comemorando 40 anos. Começou no dia 23 de setembro. Eu fiz um pequeno histórico lá no meu Facebook e mencionei o nome que eu lembrei de algumas pessoas que iniciaram conosco e peço perdão se falhei em algum nome e se isso ocorreu, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa corrigir o erro. Tá? Então, bem no início, antes até do barracão, nós éramos mais ou menos de 11 pessoas. Depois, logo em seguida, começamos então ali numa casa e foi construído um barracão e aí a história realmente perdura até hoje. Estamos ali na Salvador Simões e tem sido uma grande bênção, não é? Vamos estar fazendo entrevistas com algumas pessoas ligadas a esse início, né? Inclusive o pastor Antônio Carlos, que é o presidente da nossa igreja hoje. Vamos estar fazendo uma entrevista com ele e com outros também. Bem, então, se vocês puderem, estejam conosco. Aqueles que estiverem ouvindo e fizeram parte da Filadélfia anos atrás, por favor,
venha encontrar conosco. Vai ser realmente um grande privilégio revê-los. Pessoas, inclusive, que estão lá pro lado de São José dos Campos, muita saudade. Bem, você que está me ouvindo, então esteja intercedendo também por nós, por essa data, e que vocês possam realmente fazer uma visita e vai ser bem recebido, tá bem? Começa às 8 horas, 18h30, mas chega às 18 para arranjar lugar, ok? Bem, nós vamos encerrar aqui esse ponto. Apenas gostaria de que vocês se preparassem, porque nós vamos estar trabalhando em cima do tema se quebra de maldição de família é ou não algo que é baseado na palavra de Deus.